Palmeiras retoma conversas com o volante Wallace e o Corinthians fica mais distante de coelar. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os dois temas e fala também sobre o São Paulo, que já abriu negociações com o Eric, que pertence ao Ceará, mas tem contrato só até dezembro. De fato, o Tricolor ofereceu R$ 500 mil por mês de salário. Vou te trazer a resposta, vou falar ainda sobre o Vasco da Gama devendo uma miséria para o Náutico. Vou contar também sobre uma oferta milionária ao Flamengo pelo Matheus França, as últimas do mercado, a chance de contratações no seu time do coração e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há um tempão com passagens por Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM. Minha missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela o jogo muito importante dessa segunda-feira, 9 da noite, na Ilha do Governador entre Vasco e Cuiabá, jogo dos desesperados. Vitória do Vasco, empate e vitória do Cuiabá. Tem cotações boas, mas não estou conseguindo cravar qual resultado vai acontecer. Te diria, inclusive, que a chance de o Vasco vencer não é das maiores. Até por isso a minha sugestão é ambas as equipes não marcam. Tanto o Vasco quanto o Cuiabá têm apresentado muitas dificuldades em fazer gols. Acho que teremos um placar de poucos gols. E você, é bom de palpite, gosta de futebol? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é super simples, você vai clicar no link que está no comentário fixo, vai fazer seu cadastro e bora se divertir por aqui. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Coritiba. Fran Sérgio será jogador do Coxa, tudo acertado entre as partes. Primeiro reforço da era SAF, agora oficialmente o Coritiba sob o comando da Tricorp. Fran Sérgio, para quem não se lembra, está atuando há bastante tempo no futebol europeu, já esteve no Braga, já esteve no futebol francês, chegou a custar 5 milhões de euros e chega sem custos ao Coritiba. Se o Fran Sérgio está indo para o Coxa, o Lucas Silva está mais perto de virar reforço do Cruzeiro. Volante revelado na própria Toca da Raposa, vendido ao Real Madrid, rodou por vários clubes, tem sido pouco aproveitado no Grêmio e deve se transferir de forma definitiva. O Lucas fez muito esforço para que essa negociação acontecesse. Preciso contar para vocês agora sobre Rodrigo Muniz, atacante, contei para vocês no último fim de semana, que desperta a atenção de Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o Muniz mexeu com o torcedor do Galo nas últimas horas, quando postou em seu story uma foto do filho com a camisa do Atlético Mineiro. Existe uma impressão, quase uma convicção, de que o Muniz é torcedor do Galo. Fui checar com pessoas próximas a ele, essas pessoas não confirmaram que o Muniz é atleticano, mas também não negaram. Só admitiram que a esposa é fanática pelo Atlético, até por isso o filho veste a camisa do Galo, é o time do coração da família e uma mudança, uma transferência para o Atlético seria bem avaliada internamente. Muniz, que é mineiro, pertence ao Fulham. A primeira rodada de negociações não foi das melhores. O Atlético consultou o Fulham sobre a possibilidade de um empréstimo e o time inglês disse que só aceita para clubes brasileiros a venda em definitivo em algo na casa dos 10 milhões de euros. Já contei para vocês, de forma exclusiva, que o Rodrigo Caetano está tentando viabilizar junto aos investidores a aplicação de algo entre 5 e 6 milhões de euros para aquisição de um percentual. Ainda não há oferta oficial, o Galo não conseguiu avançar nessas tratativas, não dá para dizer que é uma negociação simples, pelo contrário, hoje ela está mais para não acontecer do que para acontecer, mas é importante registrar que o Rodrigo foi às redes sociais para registrar uma foto do filho com a camisa do Galo, logo depois de eu contar aqui, durante o fim de semana, do interesse do Atlético em cima dele. Bora contar agora sobre o São Paulo. Das últimas horas, muita gente especulando que o São Paulo ofereceu R$ 500 mil por mês ao Eric. Atacante que pertence ao Ceará, tem contrato até 31 de dezembro. Quem assistiu ao vídeo da manhã dessa segunda-feira vai lembrar que eu assegurei que o São Paulo já abriu conversas na tentativa de assinar um pré-contrato com o Eric. O vínculo dele se encerra em 31 de dezembro e ele pode, a partir desse sábado, já assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para se mudar de graça em 2024. Essa é a estratégia do São Paulo, fechar com ele agora. Inclusive, quando tiver esse pré-acordo ou esse pré-contrato assinado, procurar o Ceará para tentar uma composição. O Ceará liberaria ele agora, mediante pagamento de alguma coisa, para não perder o Eric de graça no fim da temporada. Pois bem, o que eu consegui apurar para vocês? Primeira coisa, o Eric ganha hoje R$ 140 mil por mês no Ceará, está entre os principais jogadores, os jogadores mais bem pagos do elenco do Vovô. O Ceará topa praticamente dobrar os vencimentos, se aproximar dos R$ 250 mil mensais. O São Paulo não chegou a 500 mil por mês, mesmo incluindo salário, direito de imagem e luvas. A proposta do São Paulo é bem abaixo disso, mas superior à do Ceará.
Conversei com uma pessoa muito próxima do Eric, alguém que fala com ele com alguma frequência, e essa pessoa prevê que ele acabe se acertando com o São Paulo. Está nos planos do atacante de 25 anos de idade se mudar para um clube de âmbito nacional e que dispute títulos. Eric, que na atual temporada soma 33 jogos, 13 gols e 10 assistências. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco. Que coisa, hein? O Vasco tá devendo uma miséria pro Náutico. 300 mil reais pelo empréstimo do volante Matheus Nascimento. Só para você entender um pouquinho dessa história. Jogador de 21 anos de idade que ainda nem havia conseguido se tornar titular absoluto no Náutico. O Vasco identificou talento nesse jogador e conseguiu um acordo de empréstimo com o Timbu. Ficou condicionado o pagamento de 300 mil reais pelo empréstimo até o fim da temporada. E o Vasco prometeu fazer a quitação desses 300 mil até 15 dias após a assinatura do contrato. Lá se vão um mês desde que o Matheus se mudou para o Rio de Janeiro, assinou o contrato e nada de o Vasco fazer o pagamento. Dinheiro que seria dinheiro de pinga para 777, que, por exemplo, inclusive prometeu um investimento de 120 milhões de reais para os próximos dias. Esse prazo para o aporte de 120 milhões se encerra em setembro. 120 milhões, 300 mil reais, você percebe que não é nada, né? Pois bem, mesmo esses 300 mil estão atrasados e para o Náutico significam muito dinheiro. O Timbu joga a Série C e com essa grana ele tem metade da folha do pagamento de um mês inteiro de todo o seu elenco. O Matheus, para quem não associou o nome à pessoa, volante de 21 anos de idade, 4 jogos pelo Vasco, foi titular nos 2 últimos contra a Internacional e Goiás. Vale a lembrança que o Vasco também não fez os pagamentos da compra do Léo Pelé ao São Paulo, do Piton ao Corinthians, entre outros negócios. Crise batendo forte a porta do Vasco e a 777 com muitas pendências. Bora falar agora sobre Luiz Castro, o técnico português. Vai ou não deixar o Botafogo? A tendência hoje é que sim. Todos os indícios dão conta de que ele não fica. Talvez permaneça no Botafogo até o confronto contra o Magallanes, que encerra a fase de grupos da Sul-Americana e depois se despeça do clube. Nem o Luiz Castro, nem o Textor são capazes de cravar permanência. O treinador português, depois da vitória contra o Palmeiras, saiu pela tangente ao responder sobre esse tema. Já o John Textor deu uma entrevista nas últimas horas ao Thiago Franklin, que cobre o Botafogo, tem um canal específico do Fogão, e o Textor falou que a proposta tem mexido bastante com a cabeça do treinador e que antes do jogo contra o Palmeiras não se conversaria sobre o tema. Até o empresário do Luiz Castro já admitiu que há essa possibilidade. Ele disse: em 24 horas ele decide. Tem proposta oficial e o Luiz está prestes a ponderar e vai decidir seu rumo, disse o Antônio Teixeira. A oferta é do Al Nassr, mesmo clube que tem Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca. O Luiz Castro é um pedido específico do Cristiano Ronaldo. A proposta é de 2 temporadas com um salário 4 vezes maior ao que ele tem hoje no Botafogo. Só para arrematar sobre o Fogão, contei para vocês com exclusividade na semana passada, a multa rescisória de mais ou menos 12 milhões e meio de reais é quanto o Al Nassr vai precisar pagar ao Botafogo, dinheiro de pinga para o clube saudita. Por falar em Botafogo, o Fogão recusou nas últimas horas mais uma oferta pelo Adrielson. Na semana passada, a oferta de 4 milhões de euros do Besiktas havia sido de não, agora 4 milhões e meio de euros da Udinese, também com negativa. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Informação do site Nosso Palestra, que cobre o Verdão, garante que o Palmeiras retomou conversas com o volante Wallace, ex-Grêmio, 28 anos de idade, titular absoluto da Udinese e na mira do Palmeiras há pelo menos 3 janelas. Foi assim em janeiro, havia sido assim em julho do ano passado e na janela de janeiro de 2022. Negócio dos mais complexos. O Wallace tem contrato com a Udinese até junho de 2026, jogou praticamente todas as partidas da temporada, enorme moral por lá, e se não ficar na Udinese deve receber ofertas de outros clubes do futebol europeu, embora o Wallace recentemente em uma entrevista à ESPN havia dito o seguinte: eu fico, abre aspas, né? Eu fico feliz pelo interesse. Isso quer dizer que sempre tem alguém olhando o meu trabalho. E ser reconhecido por Palmeiras e Flamengo é muito gratificante. Seria uma honra trabalhar em ambas as equipes, mas estou na Udinese e tenho que focar aqui. Se um dia tiver a oportunidade de trabalhar em algum desses clubes, vou dar o meu melhor, fecha aspas. Você gostaria do Wallace vestindo a camisa alviverde? Já havia cravado para vocês que hoje a prioridade do Palmeiras é não perder jogadores nessa janela da metade do ano. Bora contar sobre Cuéllar. Pela manhã, quem assistiu ao vídeo dessa segunda-feira soube que o Shabab, um dos times interessados na contratação do Cuéllar, perdeu o Krychowiak, volante que ocupa o mesmo espaço do Cuéllar, e era deixa para que o Shabab viesse muito forte na contratação do Cuéllar. Nas últimas horas,
a Raíza Simplício trouxe a novidade de que o Shabab avançou na contratação do Cuéllar, o negócio está praticamente fechado. O colombiano até preferiria vir jogar no Brasil, mas o Al Hilal, que é dono dos seus direitos econômicos, ele tem mais um ano de contrato por lá, prefere negociar com outro time saudita, compensação financeira muito maior para o Hilal e também para o atleta. O Cuéllar, que ganharia pouco mais de R$1 milhão por mês no Corinthians, terá salário superior a isso se permanecer no Shabab. Próximas horas vão ser decisivas. O Cuéllar e a OTB, que representa o atleta colombiano, discutem termos do contrato com o Shabab e se houver esse acordo de forma oficial, você vai saber por aqui. Combinado? Para fechar o vídeo, contar que o Flamengo recebeu mais uma oferta pelo Matheus França. O interessado é o mesmo, o Newcastle, que recentemente havia oferecido 20 milhões de euros ou 104 milhões de reais. De acordo com o Júlio Miguel Neto, o jornalista que cobre o Flamengo, a nova oferta é de 22 milhões e meio de euros ou 117 milhões de reais. O Flamengo tem batido na tecla de que só quer vender o atacante, ou melhor, o meio atacante, a partir dos 25 milhões de euros. Mas o negócio já deu uma bela avançada, eram 104 milhões de primeira oferta contra 130 milhões de reais pedidos pelo Flamengo. Hoje, o Newcastle já chegou a 117 milhões e se aumentar mais um pouquinho, deve haver acordo. O Matheus França, que tem só 19 anos de idade, super badalado desde a categoria sub-15. A transferência do Matheus impediria ou permitiria ao Flamengo que se reforçasse com outros atletas sem precisar abrir mão dos seus titulares. O Matheus ainda não conseguiu esse status de protagonista sob o comando de Jorge Sampaoli. Eu quero saber a sua opinião. Você venderia o Matheus França? Quanto ele pode ser importante nesse elenco rubro-negro? Use o espaço para comentários para palpitar sobre qualquer uma das coisas que eu falei. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com o programa do Nicola, que começa às 7 da noite. Abraço, tchau!